Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre cálculo 1, limites laterais. Nós vimos na aula passada formas de manipular as funções para que a gente não tenha indeterminações e chegue à conclusão incorreta de que um limite não existe. E hoje a gente vai ver a introdução aos limites laterais, verificando a forma de notação e entender o conceito. Peço que, se vocês não forem inscritos no canal, para se inscrever, receber os vídeos diariamente. E se puder também se inscreva no meu Instagram, @prof.rafaelgalas, onde eu vou postar as imagens dos vídeos aqui que eu estou postando. Então, o primeiro limite que a gente vai definir é o limite lateral pela direita. Tá? O limite lateral pela direita, graficamente, quando nós temos um ponto A e nós não podemos aplicar a função nesse ponto A, na maioria das vezes, a gente vai pegar valores maiores que A e vai se aproximar o máximo possível com valores pela direita. Ou seja, num limite lateral pela direita, a gente se aproxima com valores maiores, né? A gente está pensando no eixo real aqui, onde os valores crescem, ficam maiores para a direita. Então a gente vai se aproximar com valores um pouquinho maiores. E a ideia é fazer essa aproximação ocorrer cada vez mais aqui para que esse valor seja tão próximo possível quanto do A. A notação que a gente vai utilizar é x tende para A mais, ou seja, quando a gente se aproximar pela direita, né, o x vai estar próximo de A, porém o x é maior que A, certo? Então o x se aproxima do A, não chega no A por valores maiores. A notação é limite com x tendendo para A mais. Então, a ideia, a notação e o conceito gráfico. Para o limite pela esquerda, é a mesma ideia, só que nós vamos fazer pelo outro lado. Então, limite pela esquerda, o que vai acontecer? Nós vamos ter um valor de A aqui e nós vamos nos aproximar desse A pela esquerda. Quando a gente se aproxima do A pela esquerda, pensando no eixo real, a gente está se aproximando do A por valores menores. Então, nesse caso aqui, no limite pela esquerda, o x é próximo de A, porém o x é menor que A. E a notação que a gente usa é limite quando o x tende a A menos. Então, se o x tende a A menos, é pela esquerda. Se o x tende a mais, direita. Então pensem sempre no eixo real e a orientação do eixo real, onde os valores crescem para a direita. Então pegou o valor à direita do A é maior, pegou o valor à esquerda do A é menor. Então veja que nós vamos se aproximar pela esquerda por um ponto e não vamos aplicar nele. Se fosse o outro, se aproximar pela direita e não aplicar nele. Nós vamos já daqui a pouco definir um teorema que vai ajudar bastante a resolução. Tá? Então, um exemplo aqui, bem simples para a gente entender o conceito. Se f de x igual a raiz de x menos 2, esboce o gráfico e calcule o limite, se possível, quando x tende para 2. Então, o que o exercício nos pede é o limite com x tendendo para 2 da função raiz de x menos 2. Beleza, eu vou fazer um esboço do gráfico aqui. E a gente sabe que essa raiz não pode ser negativa. Então, o nosso domínio ocorre quando os valores são de 0 para frente. E do 0 para frente vai ocorrer quando x for 2, porque 2 menos 2 é 0. Então, x tem que ser maior ou igual a 2. Ele pode ser 2, porque raiz de 2 menos 2 é raiz de 0, sem problema. Então, o nosso f de 2 é igual a raiz de 2 menos 2, que é raiz de 0, que é 0.
Quando x for 2, o y é 0. É um pontinho aqui. Vou pegar o f de 3, raiz de 3 menos 2, que é raiz de 1, que é 1. Quando x for 3, o y é 1. Vou pegar mais um ponto que eu sei que é inteiro, que é o 6. Raiz de 6 menos 2, raiz de 4, que é 2. Então, quando x for 6, o y vai ser 2. Beleza? Cuidado para não traçar uma reta, né, ou duas. Uma reta aqui e outra aqui. Faço uma curva que passe pelos 3 pontos. E esse aqui é o y igual a f de x. Com o passar das aulas, vocês vão apenas conseguir determinar o limite só por observação. O que acontece aqui quando x tende para 2? Eu posso me aproximar do 2 pela direita, sem problema, tá? E quando o x vai se aproximando do 2, o y vai diminuindo até chegar perto do 0. Mas eu não consigo me aproximar do 2 pela esquerda. Por quê? Porque ela é definida só a partir do 2. Então, quando a gente desmembra esse limite aqui em lateral, a gente vai pensar assim, ó, limite quando x tende a 2 pela esquerda. O limite quando x tende a 2 pela esquerda, como não existe função antes do 2, ele não existe. O limite quando x tende a 2 pela direita, ele existe. Quando x se aproxima do 2, ou se a gente fosse pegando 3, 2, 2,5, 2,4, 2,3, 2,01, o que vai acontecendo com essa função? Ela vai se aproximando do zero. Eu posso aplicar ela normalmente no ponto. E aí vai ficar a raiz de 2 menos 2, que é 0. O limite pela esquerda não existe, porque não tem função. O limite pela direita é a altura do gráfico quando x está bem pertinho do 2, ou seja, o valor de y quando x está bem próximo do 2. Quando x está bem próximo do 2, o y está bem próximo do 0. E a gente vai dizer que o limite quando x tende a 2 não existe. E vou antecipar um teorema que a gente vai verificar depois. E esse limite aqui não existe por quê? Porque os laterais são diferentes. Tá? Nós vamos definir na próxima aula, para isso não ficar apenas de forma vazia, mas vamos definir matematicamente, que o limite num ponto só existe se os limites laterais forem iguais. Se os limites laterais forem iguais, o limite no ponto é esse valor encontrado nos laterais. Como aqui os laterais são diferentes, não existe. Beleza, pessoal? Essa é a ideia inicial, tá? Bem intuitiva, mais a parte de definição, para a gente saber o que é um limite pela esquerda, saber o que é um limite pela direita e começar a utilizar a aplicação. Muito obrigado, até a próxima, valeu!